ungiu através das mãos dele, derramado azeite, o pastor Marco Feliciano, que o ano passado me ungiu pastor, e que esta noite Deus venha tomar ele tremendamente, venha ser um vaso de honra para a minha vida e para a vida de todos vocês. Recebam o pastor Marcos Feliciano em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vou convidar vocês para ficarem de pé por um minuto. Alguém trouxe Bíblia nessa noite? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 10. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 10. Graças a Deus. Todos encontraram? Marcos capítulo de número 10, versículo de número 13. E então lhe trouxeram algumas crianças para que ele as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E então, tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, ele as abençoava. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais bonita do seu lado. Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima. Mas não é para mim não, era para o pastor Cláudio, mas ele foi arrebatado, né? Sumiu daqui. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, e este ambiente ficará pequeno, para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar dos céus aqui para Amparo. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa hoje. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Graças a Deus. Queridos amigos, querida igreja, pessoas que vieram de perto, de longe, pregar em uma reunião como essa
é talvez um dos maiores orgulhos que um pregador pode ter. Como eu prego desde criança, ministro desde os 13 anos de idade, e desde os 13 anos de idade parece que fui marcado pelo meu Cristo para pregar nos congressos evangélicos pelo Brasil e pelo mundo. São mais de 70 países do mundo onde eu estive, e quase 4.000 cidades do Brasil onde eu estive pregando pessoalmente. E nesses mais de 20 anos ministrando a palavra do Senhor, há pouco tempo eu tive uma crise existencial. E a crise existencial se deu pelo seguinte fato: de que depois de pregar por todos os lugares, para as diversas igrejas, para os maiores eventos evangélicos, pentecostais, neopentecostais e tradicionais do mundo, parece não ter havido muito proveito, porque não há mérito em pregar para cristãos. Aquele que já tem o seu nome escrito no livro da vida, ele tem motivos de sobra para adorar a Deus, e não precisa nem que um pregador venha para incendiar o seu coração, porque o seu coração já está cheio de fogo, ou pelo menos deveria estar, porque se não tem fogo no seu coração é porque alguma coisa está errada. Mas quando o pregador deixa as 4 paredes da igreja e vem para o meio da rua e encara o público, as coisas mudam. Primeiro porque adorar a Deus dentro de uma igreja é muito fácil, muito cômodo. Agora adorar a Deus no meio da rua é um pouco mais difícil. Alguns ficam com vergonha, parece que a nossa cara vai queimar, os vizinhos passam a nos ver, e talvez esse seja o melhor momento para você mostrar a todos o que você é de verdade, que você é um daqueles crentes que não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Posso ouvir um grito de glória a Deus por isso? Abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, é encontrar 2 histórias simultâneas. Histórias essas escritas em pelo menos 3 dos 4 evangelhos que temos na Bíblia. Nos 3 evangelhos sinóticos encontramos essa história com riquezas de detalhes. E interessante, como eu disse, são 2 histórias simultâneas, ou seja, são histórias que acontecem no mesmo episódio. Nós temos a princípio a história de Jesus em uma praça pública, e naquela praça pública ele destilando seu amor para as pessoas e para as crianças. E na sequência nós temos a velha, porém sempre atual história de Jesus se encontrando com um moço que a Bíblia diz que era um jovem rico. Essas 2 histórias estão escritas em 3 dos 4 evangelhos, como eu disse, e elas estão escritas nessa mesma sequência. Primeiro Jesus abençoa os pequeninos, as crianças, e depois ele dá atenção para um jovem que corre aos seus pés e se joga até ele. Estudando com um pouco mais de afinco, amigos e irmãos que aqui estão, eu descobri que essas 2 histórias aconteceram no mesmo lugar. Essas 2 histórias estão escritas dessa maneira porque os 3 evangelistas encontraram nelas respostas para as muitas perguntas que a humanidade tem. E quando eu digo humanidade, eu englobo todos os seres. Não sei se você sabia, mas quando Deus olha do céu para a terra, amigo e irmão, Deus só consegue enxergar na raça humana 2 tipos de seres. Deus encontra aqueles que são seus filhos, e Deus encontra aqueles que são suas criaturas. Não se escandalize, não pense que eu estou mentindo. Isso está escrito na Bíblia evangélica, como está escrito na Bíblia católica romana. Está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11, que ele, Jesus, veio para os seus, os judeus, mas os seus não aceitaram e o crucificaram. Aí João olha para os judeus e diz: eu sinto muito por vocês não terem aceitado Jesus como seu Salvador. E João para de olhar para o Oriente Médio e olha para o nosso Ocidente, e ele grita com muita força: mas a todos quanto receberam Jesus, se tornaram filhos de Deus. Olha que eu enxergo através da palavra: todo ser humano neste mundo é criatura de Deus. Nem todo ser humano deste mundo é filho de Deus. Aqui está uma das maiores mentiras contada por quase todas as religiões, que dizem que todos os homens e mulheres são filhos do eterno Deus. Não é isso que a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia Sagrada diz que todo ser humano é uma criatura de Deus. Para se tornar filho, precisa o homem ter um encontro com Jesus Cristo.
o eterno e único Filho do Deus de Israel. Também não basta se encontrar com Ele, é necessário render a Cristo a sua alma. E como é que eu rendo a Cristo a minha alma, pastor? Colocando uma Bíblia debaixo do braço, como se fosse um desodorante, indo para uma igreja de crentes e ficar gritando como maluco, glória a Deus, sem parar? É claro que isso ajuda muito, mas não é isso que faz o homem ser salvo, querido. O que faz o homem ser salvo não é a Bíblia debaixo do braço. O que faz o homem ser salvo é a Bíblia guardada dentro do coração. O salmista escreveu assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então há um caminho diverso e diferente que hoje em dia poucas pessoas conseguem pregar. Alguns membros de igreja já não conhecem a verdade. Alguns líderes de igreja não têm coragem de pregar a verdade, com medo de perder os poucos gatos pingados que tem dentro da sua igreja. E talvez por isso os nossos cultos ficaram pedantes. Eu não sei se aqui eu tenho pessoas que entendem a minha linguagem. Não sei vocês, mas eu não aguento mais ir para cultos onde eu já sei como o culto começa e pior, já sei como ele vai terminar. Estou cansado de ir para dentro de igrejas e olhar para o culto e saber quem é que vai pregar, e pior, saber o que a pessoa vai pregar. Estou cansado de chegar no culto e ouvir sempre as mesmas ladainhas, os mesmos hinos de sempre. E pior de tudo isso é saber como o culto vai terminar. Não é assim que os nossos velhos pais nos ensinaram. Não é assim que a Bíblia Sagrada nos ensina. A Bíblia Sagrada nos ensina que todos os cultos ou todas as reuniões com Deus tem que haver uma novidade de vida, porque o Senhor renova a sua herança conosco. Ele renova a sua aliança conosco diariamente. Tudo aquilo que vira rotina termina sem sentido, sem sabor e sem gosto. Não sei se você já pensou nisso. Por exemplo, todo ser humano que trabalha em uma empresa, em uma fábrica, em uma loja, enfim, onde a pessoa trabalhar, essa pessoa trabalha nessa empresa por um tempo, e quando ela perde o amor por aquilo que ela faz, porque ela só faz aquilo todos os dias, quando vira rotina, a pessoa perde a alegria de ali estar. Acontece o mesmo com o casamento. Todo casamento que vira rotina perde a essência de ser. Com a igreja não é diferente. Todas as vezes que o culto para você se tornar uma coisa rotineira, é sinal que perdeu a essência. Pois bem, eu sei que a chuva está chegando, e ela é uma bênção de Deus dada a nós, principalmente no estado de São Paulo, que estamos vivendo aí uma escassez de chuva. Mas se você crer no profeta, eu quero profetizar que ninguém adoece nesta noite. E peço em nome de Jesus para que haja uma proteção sobre o seu corpo e sobre o corpo das suas crianças, sobre o corpo de todos aqueles que aqui estão, porque a saúde do Senhor é uma herança sobre todos nós. Posso ouvir um grito de glória a Deus por isso? Obrigado aos irmãos que ficaram sentados. Eu prometo que não vou demorar muito. Só quero aqui contar essas duas histórias, como eu disse. A primeira história é muito linda. Jesus chega em uma praça pública. Onde ele chega? Não ouvi. E numa praça pública ele encontra um grupo de mulheres que estão com seus filhos nos braços. E a Bíblia Sagrada diz que essas mulheres pegam essas crianças e trazem para que Jesus possa tocá-las. E quando Jesus começa a tocar aquelas crianças, os discípulos começam a empurrá-lo delas, dizendo: chega, não toquem no mestre, porque ele está muito ocupado. Jesus, se fosse uma estrela, um popstar, se fosse uma pessoa extremamente vaidosa, poderia ter achado aquilo uma coisa boa da parte dos seus discípulos. Mas a minha Bíblia Sagrada diz que quando os discípulos tentaram apartar Jesus das crianças, Jesus olhou para eles e disse assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Os discípulos não estavam impedindo Jesus de tocar nas crianças porque eram apenas crianças. É porque criança que vai para o meio da praça, que vai brincar, está toda suja, com seu narizinho escorrendo. E Jesus, como era um doutor da lei, usava uma roupa branca. Os discípulos tinham medo das crianças sujarem a roupa do Messias, sujarem a roupa do doutor da lei. Mas Jesus era diferente deles. Ele nunca se importou com a aparência. Ele se preocupa com aquilo que há dentro do ser humano. Ele queria que aquelas crianças o abraçassem. E é por isso que a Bíblia diz que Jesus pegou crianças no colo, como aquela mãe está fazendo com aquela menininha. Pegou as crianças no colo e as abençoou. Atrevo-me a dizer que Jesus deu um beijo no rosto ou na cabeça daquelas crianças. Pastor, essa história é linda, mas a história não termina aqui. A Bíblia diz que de repente um moço saiu do nada, veio correndo e se jogou aos pés de Jesus. Esse moço estava naquela praça, amigos,
Era um dia pela manhã. Era um moço rico, um fazendeiro. Ele poderia estar na sua fazenda, poderia estar em uma festa com seus convivas, mas estava sentado naquela praça. Pelo que eu entendo, ele estava com seu olhar perdido, estava em depressão profunda, talvez porque tudo que ele tinha na sua vida não lhe deu paz, nem alegria, nem esperança. Mas de repente, a presença de Jesus despertou nele algo divino. Ele viu algo que ele nunca tinha visto na vida. Ele assistiu ali em loco aquele doutor da lei, aquele pregador, aquele pastor de Israel, o Messias, fazer uma coisa que na igreja dele ninguém nunca havia feito. Pergunte o quê? Só falo se todo mundo perguntar. Aquele moço pertencia a uma religião chamada judaísmo. E no judaísmo não se permite que um homem toque no outro. No judaísmo não se permite que as pessoas tenham afinidade umas com as outras. O judaísmo é uma religião de leis. São 613 leis que o homem ou a mulher tem que ser educados nele, obedecê-los para irem ao céu, senão não podem entrar lá. Esse menino, como era um jovem rico, a sua família abastada, ia muito à religião deles, e todos os sábados, ao entrar dentro da sinagoga, ensinavam a ele tudo que ele não podia fazer na vida, ensinavam a ele os mandamentos. E aquele moço estava cheio de cultura bíblica dentro dele, estava cheio de conhecimento da Bíblia dentro dele, mas havia um vazio dentro dele, e esse vazio poderia ser suprido quando ele viu Jesus fazer algo extraordinário. Ele viu Jesus abraçar uma criança suja. Ele viu Jesus abraçar uma criança pobre. Na religião dele ninguém nunca havia feito aquilo com uma criança. E quando ele viu Jesus tocar em uma criança, ele disse: é isso que eu quero. Eu não quero uma religião que cuide apenas da minha aparência. Eu não quero uma religião que receba apenas o meu dízimo e a minha oferta. Eu quero uma religião que se preocupe comigo, que me abrace, que fale comigo, que me mostre carinho, que entenda os meus erros, que pergunte se eu sou feliz estando aqui. Ninguém nunca havia perguntado àquele moço se ele era feliz naquela religião dele. Quando esse moço se jogou aos pés de Jesus, é muito lindo e interessante, porque a Bíblia Sagrada diz que quando ele se joga aos pés do meu Cristo, ao se jogar aos pés de Jesus, acontece algo extraordinário. Jesus olha nos olhos daquele garoto e faz uma pergunta a ele: o que é que você quer? Aquele menino abre os lábios e disse: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aquele moço quer ir para o céu. Ele quer ir para onde? Não é isso que todas as religiões prometem? As religiões não prometem às pessoas o céu, a salvação. As religiões não prometem que as pessoas serão felizes se encontrarem com elas, irem para suas igrejas. Pois bem, eu tenho um moço que frequenta uma religião desde criança e não tem felicidade nenhuma dentro dele. Eu tenho um rapaz aqui pela Bíblia Sagrada que quando ele se ajoelha aos pés de Jesus, ele não pergunta como faz para ter saúde, ele não pergunta como faz para se casar, ele não pergunta como faz para ele repartir os bens. Ele pergunta para Jesus: o que eu faço para ir para o céu? E Jesus faz uma pergunta a ele: você conhece os mandamentos? E aquele rapaz responde de peito aberto: eu conheço todos e respeito eles desde a minha juventude. Você acredita que isso é verdade? Seria possível um homem, uma mulher respeitar todos os mandamentos que a Bíblia Sagrada diz? Alguém pode achar que aquele moço mentia, mas não, ele não mentia. Ninguém conseguia mentir para Jesus. Um dia Jesus mandou para uma mulher buscar o marido dela, e ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: você teve 5, o que você tem agora não é seu. Então ninguém mentia para ele. Quando aquele menino disse: eu conheço os mandamentos e respeito todos eles desde a minha juventude, ele não estava mentindo. Mas preste atenção agora, se você consegue. Como é que uma pessoa que respeita os 10 mandamentos, como é que uma pessoa que respeita a Bíblia Sagrada não tem certeza de ir para o céu? Eis aqui o grande dilema. E é aqui que eu digo a todos vocês que a religião não salva ninguém. As igrejas não podem salvar ninguém. Eu, como ser humano, como pregador do Evangelho, não posso salvar ninguém. Mas há uma presença entre nós esta noite, que ela é mais forte do que a chuva que cai. Ela é mais viva do que o oxigênio que entra no seu peito. Ela é mais poderosa do que o exército americano todo de pé. Ela é mais real do que as árvores que exalam o seu cheiro. É a presença de Jesus Cristo de Nazaré. E Ele está aqui entre nós. E aqueles que são sensíveis, sensitivos à presença dEle, estão sentindo Ele, podem até dar um grito de glória ao nome dEle.
Eu quero parabenizar a cidade de Amparo, os irmãos que são valentes, que não saem da chuva, e até os que estão se escondendo. Que coisa linda, se fosse em outro lugar já tinham abandonado. Eu assisti esses dias um depoimento ou um discurso da presidente Dilma Rousseff. Deixaram ela sozinha. Eu estou melhor que a presidente Dilma aqui. Deus tem para a sua vida uma esperança de glória. Deus te trouxe nesta noite aqui, amigo em Cristo, irmão em Cristo, para te dar a seguinte palavra: não é o que você faz que te leva para o céu. A salvação não é por obras, para que ninguém dela se glorie. Se houvesse qualquer coisa que o homem ou a mulher pudesse fazer para ir para o céu, Jesus não teria morrido na cruz do Calvário. A única coisa que você pode fazer para ir ao céu é, primeiro, reconhecer que você não é nada e que você precisa da ajuda de Deus. E segundo, é você olhar para o céu e falar: Deus, me salve, e me salve através de Jesus Cristo, seu Filho. É claro que humanamente falando nada, aparentemente falando, vai acontecer, mas espiritualmente falando, o seu coração vai se ligar ao coração de Deus. E pense nos céus fazendo festa. É isso que diz a Bíblia. A Bíblia não diz que um anjo faz festa no céu quando alguém ganha ou compra um carro novo. A Bíblia não diz que o céu faz festa quando alguém ganha na loteria. A Bíblia não diz que o céu faz festa quando alguém vence um câncer. Mas a Bíblia diz que os céus fazem festa quando um homem e uma mulher se arrependem dos seus pecados. Eu penso até que esta chuva seja uma provisão divina, ou quem sabe um sinal de Deus, porque assim como a chuva traz esperança para as plantas que estão morrendo, ela também traz vida e lava os telhados que estão sujos. Quem sabe é isso que Deus está fazendo no seu coração nesta noite. Quem sabe é isso que Deus está fazendo na sua alma nesta noite. Primeiro trazendo vida para uma alma que estava seca. Seca porque os seus sonhos foram mortos. Seca porque aqueles que deveriam te proteger te machucaram. Seca porque a vida tem sido ruim com você. Talvez você não tenha percebido ainda, mas nem todos os que estão aqui adoraram a Deus conosco. Nem todos deram um grito de glória a Deus. Nem todos aplaudiram, nem todos cantaram. E alguns podem até ter olhado e julgado, dizendo também: pastor, essa pessoa deve estar com a vida podre, porca e suja. E eu venho na defesa dessas pessoas dizendo que não. Adorar a Deus quando tudo vai bem é fácil. Dar glória a Deus quando os filhos têm saúde é fácil. Adorar a Deus quando o seu carro tem combustível, quando o seu aluguel está pago, quando você tem um trabalho é fácil. Adorar a Deus quando temos saúde é fácil. Mas adorar a Deus quando o teto desaba na nossa cabeça, quando o chão abre debaixo dos nossos pés. Adorar a Deus quando a doença vem, quando o nosso filho vai embora, quando o casamento termina, aí não é para qualquer um. Deus entende o seu silêncio nessa noite, mas o seu silêncio, mesmo estando silencioso aos meus ouvidos, o seu gemido interior, a sua oração interior está subindo ao céu. E Deus está me usando para te dizer que existem coisas que a religião não pode te dar, mas Ele pode te dar. E é isso que Deus quer te dar nessa noite. Ele quer te dar fé, quer te dar esperança, quer te dar força para colocar no seu ombro essa sua cruz e carregar ela até o fim. Deus não quer que você chegue em casa hoje desanimado, assim como você saiu de lá. Deus quer que ao entrar na sua casa você entre de peito estufado e barriga murcha. E eu vou te dar um conselho: ao chegar na porta da sua casa hoje, abra a porta, mas não entre. Olhe para dentro da sua casa e dê uma palavra de ordem, e diga aos demônios que estão operando lá, a miséria, a doença, que você saiu de um culto abençoado, que se a chuva não te assustou, demônios também não te assustam. E você ore para que entre dentro da sua casa a presença da glória e do Espírito Santo, e Deus fará na sua vida algo poderoso nessa noite. Eu quero crer que o seu sacrifício de se manter em pé aqui em praça pública na chuva vai te dar nesta noite sonhos proféticos. Alguém acredita nisso? Então levante um dedo de profeta para cima comigo no meio da chuva. Aponte o dedo no nariz do seu irmão e diga: Deus te trouxe aqui para isso. Deus te trouxe aqui para despertar a sua fé. Diga: o que a religião não te dá, Jesus Cristo te dá. Aquilo que os homens não podem te dar, o Espírito do Senhor Deus pode te dar. Interessante é que a minha Bíblia Sagrada diz que aquele menino saiu dali, foi embora, Dr. Bauer, e saiu triste, porque ele tinha muitas propriedades, porque Jesus deu a ele uma palavra: se você respeita os mandamentos, filho, vai, vende tudo que você tem, distribua aos pobres, e você irá para o céu. Aquele moço ficou triste, porque o coração dele estava impregnado na riqueza. Olha que coisa maldita. A religião dele ensinou ele a respeitar os mandamentos.
mas não ensinou ele a amar Deus acima de todas as coisas. A religião dele se preocupava com a aparência, com a barba, com a roupa dele, se ele conseguia falar de cor os textos sagrados. Mas a religião dele nunca ensinou que maior do que as riquezas dessa vida é a presença de Deus. E Jesus libera uma palavra pesada. Depois disso ele diz: é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Eu sei que muitas pessoas pensam que isso é impossível. Não, não é impossível. A agulha aqui não é agulha de tricô, não é agulha de costura. E o camelo aqui também não é aquele dromedário apenas. Aquela cidade onde Jesus estava citando essa história era portuária. E bem no cais do porto, os navios e barcos que paravam, quando os marinheiros desciam dele, pegavam uma corda que puxava o barco, passavam por uma argola de ferro que era chumbada no chão. Ao passar aquela corda por dentro, eles davam um nó de marinheiro pesado. O nó era chamado camelo, porque tinha 2 ou 3 corcovas. Era esse nó pesado que não deixava o barco ir embora quando a onda batia muito forte. Aquela argola era chamada de agulha, e aquele nó de marinheiro era chamado de camelo. Era Jesus dizendo: é mais fácil o nó do marinheiro atravessar aquela argola e o barco se perder, do que um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil. Ele não disse que era impossível, porque às vezes o barco ficava parado muito tempo naquele cais, e depois das ondas molharem aquele nó de marinheiro 1, 2, 10, 100 vezes, ia criando uma gosma naquele nó. Aquela gosma ia deixando a corda muito lisa, e às vezes algum barco se escapava. Era isso que Jesus estava dizendo. Pois bem, eu quero encerrar nesta noite, porque o que Deus falou ao meu coração nesta noite, e Ele está falando no céu, é profundo demais. Ele está te dizendo que você não precisa se preocupar muito com aquilo que as pessoas falam, que você precisa se preocupar apenas com aquilo que Ele fala ao seu respeito. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que você não precisa preocupar muito em fazer coisas, em olhar para o espelho, em saber se o seu cabelo vai agradar as pessoas, se a sua roupa vai agradar as pessoas, se a sua maquiagem, se a sua unha vai agradar as pessoas, se a sua gravata vai agradar as pessoas. Deus me trouxe aqui para te dizer que o que tem que agradar as pessoas, não importa o que eles pensam de você, mas é a sua atitude diante de Deus que vale. O que importa não é agradar homens, mas é agradar aquele que fez os céus e a terra. Posso ouvir um grito de glória a Deus por isso? Aprendamos com esse moço nesta noite. O nosso Cristo, Ele é muito maior do que uma mera estátua. Ele é muito maior do que um símbolo. Ele é muito maior do que a história. Ele é muito maior do que a religião às vezes nos ensina. Ele é Pai, e como Pai, nesta noite Ele quer colocar você debaixo dos braços dEle. O salmista orou assim: Deus, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, estende as suas asas sobre mim. Era o salmista dizendo: existem dias que ninguém pode me guardar, mas o Senhor pode me guardar. Existem dias que homens e família e amigos não podem me guardar, mas a sua presença pode me guardar. Quero encerrar contando para vocês a linda história do Salmo de Davi, quando Davi disse para que todos ouvissem e lessem na palavra: assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Interpretar essa história é muito linda. A corça é um quadrúpede que anda pelas montanhas, é um quadrúpede que corre bastante. Ela tem uma velocidade incrível nas suas pernas, ela é ágil, ela é fugaz. E no meio das montanhas existe um leão, chamado de leão da montanha. E Davi, como era pastor de ovelha e perambulava pelas montanhas, sabia disso. E Davi um dia assistiu uma corça correndo desesperada de um leão. A velocidade dela é maior do que o leão, mas como ela usa muita velocidade, ela acaba se cansando mais rápido, e mais cedo ou mais tarde ela vai parar. E não importa onde ela esteja, o leão vai encontrá-la. Pergunte como. Só falo se todo mundo perguntar. O suor dela, como ela corre muito, ela exala um cheiro, e o leão, depois que tem o cheiro dela impregnado na sua narina, ela pode se esconder onde quiser que o leão vai encontrá-la. Quando Davi diz assim como a corça suspira por águas, não é a corça com sede,
Davi assistiu uma corça fugindo de um leão, e quando ela ficou longe dos olhos do leão, ela encontrou um ribeiro de águas. A corça entra dentro do ribeiro e se afunda por inteiro. Quando ela se afunda por inteiro, ela se levanta, o suor dela vai embora nas águas. Ela encontra uma rocha, uma árvore, uma moita de capim e se esconde, e em silêncio fica. O leão que está indo pelo cheiro não sente mais o cheiro da corça, ele vai embora frustrado, e daqui a pouco a corça está liberta. Era isso que o salmista dizia, era isso que Davi dizia: assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Deus me trouxe nesta noite em amparo para dizer que você não tema, não tenha medo de nada, não tenha medo de ninguém. Essa semana que se finda vai abrir espaço para uma semana de vitórias que vai se iniciar. Escreve o que eu estou dizendo. Esta semana você vai sentir tanta alegria, mas tanta alegria, que você vai emendar uma gargalhada na outra e vai repartir até com as pessoas que estão ao seu lado. Eu profetizo que a bênção de Deus